Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Ainda é tarde de domingo. Eu estou aqui gravando a segunda e última parte da aula de quinta-feira sobre a temática As fontes somáticas dos sonhos. Era para ter terminado na quinta-feira, mas eu peço desculpas aos meus caros alunos, mas eu estava muito cansado e faltava só 6 páginas para terminar a gravação, mas realmente eu me encontrava muito cansado, então deixei para gravar a última parte para vocês e dizer para vocês que não tem nada demais, às vezes, você reconhecer os seus limites. O que não é legal é fazer da psicanálise uma religião, de que tem que fazer sacrifício, não. Você tem que saber o seu limite para atender, para sua vida pessoal, para até mesmo a transmissão do saber psicanalítico, reconhecer até onde você pode ir. E realmente, quinta-feira, eu estava bastante esgotado após a primeira parte, então resolvi gravar aqui a segunda e última parte para vocês. Na página 259, a natureza essencial do sonho não é alterada pelo fato de se acrescentar material somático. Em suas fontes psíquicas, o sonho continua a ser a realidade, a realização de desejo. Não importa de que maneira a expressão dessa realização de desejo seja determinada pelo material correntemente ativo, ou seja, independente de estímulo externo ou interno, ele não vai alterar o desejo. Eu posso, pelo meu desejo no sonho, não ter a, a interferência de nenhum estímulo externo ou interno, porque nada acontece dentro do meu desejo. Nada. Nada, gente, nada acontece sem que você ou eu permitamos, venhamos a permitir pela via do desejo. Eu vou procurar até agosto trabalhar essa questão édipo, né? Que é essa questão do desejo da criança que reaparece no sonho, o édipo, o desejo, a libido, né? São questões, são elementos que realmente estão aí no nosso dia a dia que muitas vezes não nos apercebemos que são nossas ferramentas. Nada acontece sem que eu venha desejar. Nada acontece sem que eu venha realmente permitir. Permitir como? Pela via do desejo. A captura narcísica é o meu desejo que está ali. Não é o outro que me aprisionou. Eu me deixei me aprisionar. Né? Então, na clínica, o paciente vem pela via da transferência? Vem. Mas quando ele vai começar o tratamento, vai depender do desejo dele. Às vezes a pessoa está pagando sessões de análise, não a própria análise dele. Quando a gente compreende a questão do desejo, passamos a entender o que Lacan fala. Não existe inocente. Existe covardes e cúmplices. Então, independente, né? Ah, fulano sofreu uma influência. Não, ele quis sofrer influência, ele quis se deixar levar. Não existe isso, cabeça fraca, cabeça forte. Não, gente, não existe. O que existe é o desejo. Não, ele fez fofoca, fez a cabeça do outro. Não, ninguém faz a cabeça de ninguém. Não existe isso, cabeça fraca. Existe alguém que é cúmplice com a fala desse outro. É isso. É simples. Essa é a equação matemática da psicanálise. Existe essa questão de eu achei cômodo comprar o seu discurso e não ouvir o outro lado. Então, independente se temos influências internas ou externas, eu, cabe ao meu querer se eu quero ou não que isso venha interferir ou me influenciar no meu sonho. Estou disposto a abrir espaço nesse ponto para a atuação de diversos fatores especiais que podem prestar uma importância variável aos estímulos externos em relação aos sonhos. A meu ver, é uma combinação de fatores individuais fisiológicos e fortuitos produzidos pelas circunstâncias do mesmo.
que determina como a pessoa se comportará nos casos específicos de uma estimulação objetiva relativamente intensa durante o sono. A profundidade habitual ou acidental de um sono, tomada em conjunto com a intensidade do estímulo, possibilitará um caso que ela suprima o estímulo para que seu sono não seja interrompido. E no outro caso, obrigá-la a acordar ou a estimulará uma tentativa de superar o estímulo incorporado no sonho. De acordo com essas várias combinações possíveis, os estímulos objetivos externos encontraram inspiração nos sonhos com maior ou menor frequência em uma pessoa do que em outra. No meu próprio caso, como tenho um sono excelente e me recuso obstinadamente a permitir que qualquer coisa o perturbe, é muito raro as causas externas de excitação conseguirem penetrar em meus sonhos, ao passo que as motivações psíquicas, obviamente, me fazem sonhar com muita facilidade. De fato, só notei aqui o único sonho em que uma fonte objetiva e dolorosa de estímulo é reconhecível e será muito intuitivo examinar o efeito externo produzido desse sonho em particular. Aí você fala, mas André, você acabou de dizer que vai depender do meu desejo. Eu desejo ou não. E o Freud está aqui dizendo que para alguns a questão do estímulo vai depender de pessoa para pessoa. Sim, vai depender de pessoa para pessoa, à medida que este sujeito está em conexão com o seu ego. Freud não era um homem qualquer, não era um simples intelectual, não era um médico qualquer. Freud está aqui desenvolvendo a psicanálise. Então, está cada vez, à medida que você vai tomando consciência do seu universo psíquico a partir do inconsciente, realmente as coisas tendem a mudar as percepções, o olhar. Essa pessoa tem uma outra postura frente ao mundo, não se deixa se levar por aquilo que vê e que ouve, ele está muito comprometido com as suas questões psíquicas, com o seu ego, então não se deixa levar fácil, ele escolhe aonde ele vai em, empreender a sua libido, né? Ele não vai fazer um investimento libidinal em angústias desnecessárias, como, por exemplo, as pessoas ficam aí gastando o seu tempo, perdendo o seu tempo numa angústia desnecessária como o Big Brother, ou o próximo capítulo da novela. Se fosse uma angústia que lhe trouxesse um retorno salutar ou algo benéfico para a sua vida psíquica, ou então para a sua para o seu campo mental ou social, tudo bem, mas se angustiar com pessoas que você não conhece e brigar por questões de pessoas que também você não conhece. E outra, aquilo ali é um jogo totalmente de manipulação. Então, é o que eu costumo dizer, fazer um investimento libidinal em uma angústia desnecessária e pior, um gozo vazio. Não é um gozo que venha realmente trazer uma mudança, trazer aí uma edificação pessoal, né? É bem desgastante. Então, uma pessoa que tem uma consciência do seu ego, do seu universo psíquico, ela tem uma outra postura frente a esse mundo, frente à sociedade. Tem uma outra postura, completamente diferente. Vamos ao sonho do Freud. Eu montava um cavalo cinzento, a princípio tímida e desajeitadamente, como se apenas me reclinasse sobre ele. Encontrei um de meus colegas, P, que montava ereto um cavalo envergando em um terno de tweed e que chamou minha atenção para alguma coisa, provavelmente minha maneira incorreta de sentar. Comecei então a me sentir
Sentado com firmeza e conforto cada vez maiores em meu cavalo muito inteligente, e percebi que me sentia inteiramente à vontade ali. Minha cela era de uma espécie de almofadão que me preenchia completamente o espaço entre o pescoço e a garganta do animal. Assim, passei a cavalgar bem no meio de dois carros de transporte. Depois de cavalgar um pouco rua acima, voltei e tentei desmontar. Primeiro diante de uma capelinha aberta que ficava de frente para a rua. Depois desmontei realmente diante de outra capela que ficava perto da primeira. Meu hotel ficava na mesma rua. Eu poderia ter deixado o cavalo ir até lá sozinho, mas preferi guiá-lo até aquele ponto. Era como se fosse ficar envergonhado por chegar lá a cavalo. O engraxate estava em pé diante do hotel e mostrou-me um bilhete que fora encontrado e riu de mim por causa dele. O bilhete estava escrito duplamente sublinhado, sem comida, e depois outra observação indistinta como sem trabalho, juntamente com uma ideia vaga de que eu estava numa cidade estranha e não estava trabalhando. Ninguém suporia à primeira vista que esse sonho se tivesse originado sob a influência ou antes sob a compulsão de um estímulo doloroso, mas desde alguns dias antes eu vinha sofrendo de furúnculos que transformaram cada momento numa tortura, e por fim surgira o furúnculo do tamanho de uma maçã na base do meu escroto, o que me acusava a mais intolerável dor a cada passo que eu dava. Lassidão febril, perda de apetite e trabalho árduo que, não obstante, eu continuava a fazer. Tudo isso se combinara com a dor para me deixar deprimido. Eu estava impossibilitado de cumprir adequadamente minhas funções de médico. Havia, porém, uma atividade para a qual, dada a natureza e a situação do meu problema, eu estaria certamente menos apto do que para qualquer outra a esta era montar a cavalo. E foi precisamente essa atividade em que o sonho me colocou. Ele foi a mais enérgica negação da minha doença que se poderia imaginar. Na verdade, não sei montar, nem tive, com exceção destes sonhos com cavalgadas. Só me sentei num cavalo uma vez na vida e mesmo assim, sem sela, e não gostei. Nesse ponto, porém, eu cavalgava como se não tivesse um furúnculo em meu perímetro, ou melhor, porque eu não queria ter um. Minha cela, a julgar por sua descrição, era cataplasma que me tornara possível adormecer. Sob sua influência mitigamente, eu provavelmente não estivera consciente de minha dor nas primeiras horas de sono. As sensações dolorosas então se apresentaram e tentaram despertar-me nesse ponto do sonho. Chegou e disse suavemente: Não continue a dormir. Não há necessidade de acordar. Não há necessidade de acordar. Você não tem furúnculos, pois está andando. A cavalo, e com certeza não poderia cavalgar se tivesse um furúnculo bem nesse lugar. E o sonho foi bem sucedido, a dor foi silenciada e continuei a dormir. Mas o sonho não se contentou em eliminar, por sugestão, meu furúnculo pela instância obstinada numa representação que era incompatível com ele, e em proceder com o delírio alucinatório da mãe, que perdera o filho, ou o comerciante cujos prejuízos tinha acabado com sua fortuna, os detalhes da sensação que estava sendo repudiado e da minha imagem empregada para reprimir
essa sensação também servira ao sonho como um meio de ligar a situação lírica a outro material que estava correntemente ativo em minha mente e dar representação a esse material. Eu montava o cavalo cinzento, cor esta que correspondia precisamente à cor de pimenta e sal, mesclada ao preto e branco, e de roupa, e da roupa que meu colega P estava usando na última vez que o encontrei no interior. A causa de meus fungos fora atribuída a uma digestão de alimentos muito condimentados, uma etiologia que era ao menos preferível ao açúcar, que também poderia ocorrer no contexto do furúnculos. Meu amigo P gostava de ficar cava, é, a, cavaleiro em relação a desde que me tirara uma de minhas pacientes com quem eu havia conseguido alguns efeitos notáveis. No sonho começava cavalgando é, tangencialmente, como efeito de um cavaleiro habilidoso, mas na realidade, tal como o cavalo da denota do cavaleiro de domingo, em essa paciente me levara para onde se sentia inclinada, assim o cavalo adquiriu o significado simbólico de uma paciente. No sonho, ele era muito inteligente. Eu me senti inteiramente à vontade lá, referindo-se à posição que ocupara na casa dessa paciente, antes de ser substituído por P. Não muito antes de meus poucos pro protetores, entre os principais médicos dessa cidade, me observaram com relação a essa mesma casa. Você me dá a impressão de estar firme na cela. Era um efeito notável também poder prosseguir em meu trabalho psicoterápico durante 8 ou 10 horas por dia, enquanto estava sem, sem, sentindo tanta dor. Mas eu sabia que não poderia prosseguir por muito tempo em meu trabalho peculiarmente difícil, a menos que estivesse com perfeita saúde física. E meu sonho estava repleto de alusões sombrias à situação em que me encontrara nesse eventualidade. O bilhete que os neurostênicos trazem com eles para mostrar ao médico sem dinheiro, sem trabalho. Mas adiante na interpretação, vi que o trabalho do sonho conseguira descobrir o caminho da situação desejante de cavalgar para algumas cenas de rixas de minha terra infância que deve ter ocorrido entre mim e o meu sobrinho, um ano mais velho, que agora vivia na Inglaterra. Além disso, o sonho de tirar alguns seus elementos de minhas viagens pela Itália. A Rua do Sonho era composta de impressões de Verona e Viena. Uma interpretação ainda mais profunda levou a pensamentos oníricos sexuais. Lembrei-me do sentido que a referência à Itália parecia ter nos sonhos de uma paciente que nunca visitara aquele adorável país. Isso também estava ligado à casa de quem percebeu que eu pretendera meu amigo P como médico, assim como a situação de meu furúnculo. Ora, falar do furúnculo do Freud. Ele vai citar aqui a sua questão de alimentação e do câncer na boca do Freud. Temos que remeter aí a essa fase oral do Freud, o que aconteceu lá com o Freud e a mãe dele. Para entender esse discurso do Freud, eu recomendo que leia o livro Freud, Uma Vida para o Nosso Século, de Peter Gay. Tá? Recomendo ele. Quem quiser ler o livro da Elizabeth Rudinesco, por favor, fique à vontade. Eu li com críticas, tá? Gosto dela como teórica, como clínica, mas ela perde um pouco da mão quando vai falar do Freud, Lacan e o Jung, né? Eu não sei se a Elizabeth sabe que existem outros pesquisadores além dela no mundo, né?
que ler esses três teóricos e que tem aí também suas fontes de pesquisas sérias. Isso, mas, por favor, isso é minha crítica. Então, leia para entender essa parte. Duas coisas me deixam muito claro aqui é a questão desse seio, né? Volto a dizer, nosso papel não é desacreditar a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a psicopedagogia, a neurociência, nada disso, por favor. Nosso trabalho é escutar, é dialogar, tentar aí fazer uma colcha de retalhos com esses nossos colegas, mas lembrando que a verdade do sujeito se encontra no seu recalque. É lá que está o ouro do psicanalista. É ali. E o próprio Freud não deixa de mencionar que, às vezes, o que tem uma aparência de inocente tem algo ali atrás. Sempre, em tudo, em todo, há um, uma mensagem, um discurso. Sempre. Sempre tem algo. Porque a linguagem, o discurso está em todo lugar. Um carro é uma linguagem, mas o discurso está atravessado em quem o comprou. E como comprou. Há um discurso ali. Há um discurso. Então, cabe a nós, aqueles que estão realmente bem atravessados com a clínica de uma maneira assim radical, e se você está aqui apostando na clínica freudiana, que você deseja ser um freudiano a partir dos estudos da obra dele, então você certamente vai adotar esse radicalismo freudiano de pesquisa e de leitura. Você não vai se conformar com uma simples fala do seu paciente. Você vai adentrar uma pesquisa mais profunda para entender esse discurso que se apresenta na clínica. Então, não sei, deixa aqui essa dica, para compreender esse mal-estar que o Freud sofre muitas vezes com a questão alimentar e aquele câncer que aparece no final da vida dele, logo na boca. Aquele câncer está falando muita coisa, não é? De novo, remetendo aí à fase oral. Nós precisamos parar de endeusar o Freud. Freud é o pai da psicanálise, foi um gênio, mas era um ser humano como todos nós. E outra, psicanalista não é um deus nem semideus, é um ser humano. E a proposta da psicanálise é nos humanizar no sentido de nos aceitarmos, de nos percebermos, de nos reconhecermos e nos abraçarmos. Tá vendo muito super-herói, né? Muitos semideuses na internet, uma coisa assim muito surreal, muito contos de fada. Interessante isso, né, gente? No outro sonho, consegui êxito semelhante em rechaçar uma ameaça de interrupção de meu sonho, vinda desta feita de um estímulo sensorial. Nesse caso, todavia, foi apenas por acaso que pude descobrir o elo entre o sonho e o meu estímulo acidental, e assim compreender o sonho. Numa manhã, em pleno verão, enquanto estava hospedado numa cidade montanhosa de veraneio, em Tirol, acordei sabendo ter sonhado que o Papa havia morrido. Não consegui interpretar esse sonho, um sonho não visual, e só me lembrei como parte de sua base ter lido no jornal pouco tempo antes. Sua Santidade estava sofrendo de uma ligeira indisposição. Durante a manhã, contudo, minha mulher me perguntou se eu ouvira o barulho terrível feito pelo repicar dos sinos naquela manhã. Eu nem sequer o percebera, mas então compreendi meu sonho. Ele fora uma reação por parte de minha necessidade de dormir. O barulho com os pios tirolenses havia tentado acordar-me. Eu me vingara deles, extraindo a inferência que formou
conteúdo do sonho, então continuar a dormir sem dar maior atenção ao barulho, ou seja, desejo. Desejo. Nada acontece sem que venhamos a permitir. Ele não queria acordar, ele queria continuar sonhando, ele queria continuar dormindo. Volto a dizer, até o mês de agosto irei bater nessas temáticas com vocês: desejo, Édipo, libido, inconsciente. Irei apresentar algumas leituras para vocês, como tem um livro que eu vou indicar para vocês, Cura através dos sonhos, né? Como é possível alguém nos sonhos é, dormir de um jeito enfermo e acordar curado? Lembrando que imagens são palavras, são textos, né, gente? Imagens, sonhos é texto, é palavra. É a palavra em formato de imagem. É a palavra em formato de imagem. E acabamos de ver aqui o próprio Sigmund Freud fazer uma interpretação do sonho dele com muita maestria. Mas para isso ele teve que ler muita mitologia, simbolismo, estudar arquétipos. Ah, professor, mas quem estudou arquétipo foi só Jung? Não, colega. Não fala isso. O Jung se destaca no estudo de arquétipos, mas quem começa com esse primeiro passo de arquétipo é o Freud. Édipo é um arquétipo, gente. Édipo é um arquétipo. Narciso é um arquétipo. Ficaram surpresos? Não, é um arquétipo. Freud, tudo começou em Freud. Mas é muito fácil depois, né, tentar descartar aquele que deu o primeiro passo. Às vezes eu vejo pessoas enaltecendo Lacan, Klein. Acho legal a clínica desses psicanalistas clássicos. Mas quem é essa galera na fila do pão sem o Freud? Ia continuar na fila do pão. Quem é o André sem Freud? Até algum pouco tempo atrás era um mero professor de teologia, brigando, discutindo com o sistema, estava lendo o discurso da histérica, né, fazendo denúncias. Veio a psicanálise, virei fiz a virada da chave pulsional, abandonei minha profissão, não, ainda continuo professor de teologia, porém com um olhar mais psicanalítico, mais dentro do real. Sem aquela fantasia histérica, né, de que eu preciso de um pai para me salvar. Não, sua fantasia bem histérica, bem de piana e com muita neurose obsessiva, né? Muita neurose obsessiva mesmo. Os sonhos citados nos capítulos anteriores incluíram diversos que poderiam servir de exemplos da elaboração desses chamados estímulos nervosos. Meu sonho de beber água em grandes goles é um exemplo. O estímulo somático foi aparentemente a sua única fonte e o desejo derivado da sensação, isto é, a sede, pareceu ser a única motivação. Dá esse único caso semelhante com os outros sonhos simples em que o estímulo somático parece por si só capaz de construir um desejo. O sonho da paciente que afastou do rosto o aparelho resfriador durante a noite apresenta um método incomum de reagir a um estímulo doloroso com uma realização de desejo. Foi como se a paciente conseguisse ficar temporariamente em analgesia ao tempo em que atribuía suas dores a outro. Meu sonho com os três parcas foi claramente um sonho de fome, mas consegui desviar o desejo de nutrição para o anseio infantil pelo seio materno e se valeu de um desejo inocente como anteparo para um desejo mais sério, que não poderia ser tão abertamente, abertamente exibido. Vocês percebem? O próprio Freud aqui declara o seu anseio pelo seio materno. Ele não nega.
E não tem nada demais você reconhecer os seus sintomas e fazer o que com eles? O que que eu faço com esse sintoma? Eu escrevo um poema, eu vou dar palestras em cima desse assunto, eu escrevo um livro. O que que eu faço com esse sintoma? Isso me atravessa, isso me corta, isso me faz chorar. O que eu faço com isso que me atravessa, que me fica me dilacerando? O que que eu faço com isso? Eu costumo apostar nos meus pacientes, nos meus alunos. Acredito que são capazes de encontrar a saída para o seu mal-estar pessoal. Eu tenho que acreditar no meu paciente, no meu analisando e no meu aluno. Esse que está assistindo essa videoaula, eu tenho que acreditar nessa pessoa cegamente. Meu papel é fazer essa transmissão desse saber psicanalítico e confiar a ele. Ele vai saber fazer alguma coisa com isso que está chegando às mãos dele. Eu tenho que acreditar cegamente. Ainda continuando aqui, em um caso como o relato de Garner, em de como o primeiro cônsul incorporou o barulho da explosão de uma bomba no sonho de batalha antes de despertar dele. Revela com clareza bastante especial a natureza do único motivo que leva a atividade mental de se ocupar de sensações durante o sono. Um jovem advogado recém-saído de seu primeiro processo importante de falência, adormecendo certa tarde, comportou-se exatamente da mesma forma que o grande Napoleão. Teve um sonho com um certo G de Hate, uma cidade da galáxia, que conheceram durante o caso de falência. O nome Rossiatin continuou a se impor a sua atenção até que ele acordou e viu que sua mulher, que sofria de um catarro brônquio, estava tendo um violento acesso de tosse. Comparemos esse sonho de Napoleão I, que aliás era dono de um sono extremamente profundo, com um estudante sonolento que foi acordado por uma senhoria e informando que era, era hora de ir para o hospital, que passou a sonhar que estava numa cama do hospital e continuou a dormir, sob o pretexto de que já estava no hospital, não havia necessidade de se levantar e ir até lá. Este último sonho, claramente um sonho de conveniência, o sonhador admitiu uma motivação para sonhar sem nenhum disfarce, mas o tempo deixou escapar um dos seus segredos dos sonhos em geral. Todos os sonhos são, um certo sentido, sonhos de conveniência, servem à finalidade de prolongar o sono em vez de acordar. Os sonhos são guardiões do sono, não perturbadores dele. O que, que são sonhos de conveniência, né? A pessoa já sabe que algo que ela tinha que fazer já foi providenciado. Então, durante o sonho, entre o estado é, onírico e o de vigília, algo é sinalizado para ela. Então, ela volta a dormir. Tipo, eu tenho uma prova para fazer, mas eu posso adiantar essa prova porque ainda há uma segunda chamada, né? Ou eu posso me permitir chegar atrasado a esse evento, a esse
é, evento, pois eu sou o responsável do espaço, são sonhos de conveniência. A pessoa já de antemão sabe, né, que tem algo que ela já realizou. Então, entra nesse sono de conveniência. Teremos a oportunidade de mais adiante justificar essa visão deles em relação aos fatores perturbadores de ordem psíquica, mas já estamos em condições de mostrar que ela é aplicável ao papel desempenhado pelos estímulos externos objetivos ou a mente não presta a mínima atenção às oportunidades de sensações durante o sono, caso possa fazê-lo a despeito da intensidade dos estímulos e da importância que, que, que sabe possuírem. Ou se vale de um sonho para negar os estímulos, ou de terceiro lugar, se for obrigado a reconhecê-los, busca uma interpretação deles que transforme a sensação corretamente ativa em parte integrante de uma situação que seja desejada e compatível com o dormir. A sensação corretamente ativa é incorporada no sonho para ser despojada de realidade. Napoleão pôde continuar a dormir com a convicção de que estava tentando perturbá-lo e era apenas uma lembrança onírica do ribombar dos canhões de Arcole. Assim, o desejo de dormir, no qual o ego consiste, se concentrar, que justamente com a censura do sonho e elaboração secundária, que mencionei, que mencionarei adiante, representa a contribuição do ego consciente para o sonhar. Deve, na totalidade dos casos, ser reconhecido como um dos motivos da formação dos sonhos. Todo sonho bem-sucedido é uma realização desse desejo. Examinaremos o outro ponto, as relações existentes entre esse desejo universal, invariavelmente presente e imutável de dormir, e os demais desejos, dos quais, ora outro, é realizado pelo conteúdo do sonho. Mas encontramos no desejo de dormir o fator capaz de preencher a lacuna de toda a teoria de Struppel e, e de Wundt, de explicar a maneira perversa e caprichosa como são interpretados os estímulos externos. A interpretação correta que a mente adormecida é perfeitamente capaz de fazer envolveria o interesse ativo e exigiria que o sono fosse interrompido. Por essa razão, dentre todas as interpretações possíveis, só são admitidas aquelas que são compatíveis com a censura absoluta exercida pelo desejo de dormir. Ele é o Rochinol e não a cotovia, pois se fosse a cotovia, isso significaria o término da noite dos amantes. Entre as interpretações, o estímulo, que são assim admissíveis, seleciona-se então aquela que pode proporcionar o melhor vínculo com os impulsos desejantes que se ocultam na mente. Assim, tudo é inequivocadamente determinado e nada fica por conta da decisão arbitrária. A interpretação errônea não é uma ilusão, e sim, como se poderia dizer, há uma evasão. Aqui, porém, mais uma vez, tal como quando, em obediência à censura do sonho, uma substituição é efetuada por deslocamento. Temos de admitir que estamos diante de um ato que se desvia dos processos psíquicos normais. Em outras palavras, ninguém perturba o meu sono, ninguém entra no meu sonho se eu não quiser. Até dormindo, até dormindo, o nosso poder
está cada vez mais forte. Até dormindo, você seleciona se alguém vai lhe acordar ou não. Pode estar o Rio de Janeiro caindo meteoro. Se você não quiser acordar, não vai acordar. O que Freud está querendo dizer é o seguinte: independente de estímulo externo ou não, eu vou decidir se isso vai me afetar ou não. Eu vou escolher se eu quero ou não a presença desse estímulo influenciando o meu sonho. Na questão do sono, que é o guardião do sono, eu acordo ou eu permito quem vem me acordar quem eu quiser, porque até dormindo a transmissão psíquica não para. Grife isso, coloque isso como observação. Até dormindo, a transmissão psíquica não para. Ou seja, me acorda quem eu quero, perturba o meu sono quem eu deixo. Até dormindo, estamos fazendo transmissão psíquica. Você consegue perceber a força psíquica? Você que está assistindo essa videoaula agora, você aspirante, você analista, você tem noção do poder psíquico que você carrega? Você tem noção da força que você é num todo? Até dormir você está fazendo uma transmissão psíquica. Você decide ou não quem vai te importunar, ou quem não vai deixar você dormir, ou quem vai te acordar, ou quem vai entrar no seu sonho, seja por estímulo ou não. É gostoso quando a gente lê. Porque, olha, são 20 anos sem nada dele. Cada vez que eu leio, eu falo, nossa, isso aqui eu não percebi. Isso aqui eu não vi. Eu não consigo, eu abro meu coração para vocês, eu não consigo conceber a ideia como alguém se diz psicanalista e não leu esse cara. Se a psicanálise começa com ele, a clínica psicanalítica começa com ele, quem vai estudar Lacan vai ver Lacan cita Freud o tempo todo, Klein, Winnicott, Ferenczi, Biel, então, André Green, Eric Fromm, meu Deus, todos eles beberam do Freud. Eric Fromm vai montar uma psicanálise, né? Vai desenvolver uma psicanálise, porque ele era filósofo e sociólogo alemão, a partir do mal-estar, a partir de Totem Tabu, a partir do futuro de uma ilusão, a partir do monoteísmo de Moisés. Ele pega esses três livros e desenvolve uma psicanálise contemporânea. Ele bebeu de Freud, Eric Fromm. Quem puder ler Eric Fromm. Ele trabalha com a psicanálise contemporânea, fazendo ali uma junção, né, da filosofia e da sociologia junto ao olhar da psicanálise. Obra maravilhosa. Quem puder, leia Eric Fromm. É maravilhoso, tá? Ele é um pós-freudiano, é um pós-Freud, mas assim, é muito gostoso ler a obra dele. Então, para mim é inconcebível alguém dizer que é analista e não lê o pai da psicanálise. É inconcebível, né? Para mim é um crime muito grande alguém dizer que é psicanalista do Freud. Quando os estímulos nervosos externos, os estímulos somáticos internos são suficientes, intensos para forçar a atenção psíquica para eles. Então, desde que seu resultado seja sonhar e não acordar. Ele serve como um ponto fixo para a formação de um sonho, um núcleo em seu material. Busca-se, então, uma realização de desejo que corresponda a esse núcleo, tal como se buscam representações intermediárias entre os dois estímulos psíquicos do sonho. Nesta medida, é verdade que em diversos sonhos o conteúdo onírico é ditado pelo elemento somático. Nesse exemplo externo, é possível até que o desejo que
não esteja de fato corretamente ativo, seja invocado. Olha aqui, olha aqui. Esse exemplo externo, é possível que até um desejo que não esteja de fato corretamente ativo seja invocado para fins de compreensão de um sonho. Desejo a invocação. Sonhar é um ato de invocação. Eu acredito cegamente que até o final desses dois módulos, você que está assistindo a sala terá um outro olhar sobre os sonhos. Assim como as histéricas, agora os sonhos. E acredito também que terá um outro olhar sobre a psicopatologia, que é nosso próximo módulo em agosto. Então, acredito cegamente nisso, muito. Porém, o sonho, alternamente, o quanto esse material imediato é ou de natureza dolorosa ou aflitiva, isso não significa necessariamente que não possa ser utilizado para a construção de um sonho. A mente tem a seu dispor desejos cuja realização produz o desprezar, ou seja, até aquele sonho ruim, aquele sonho amargo, há um desejo ali inserido. O prazer no desprazer. Iremos chegar nessa aula. Isso parece autocontraditório, mas torna-se inteligível quando levamos em conta a presença de duas instâncias psíquicas e uma censura entre elas. Como vimos, há na mente desejos recalcados. Que coisa gostosa. Página 265, lá embaixo, gente. Olha que coisa gostosa que eu vou ler aqui para vocês. É maravilhoso. Eu vou ler de novo para vocês, tá, gente? Página 265. Como vimos, há na mente desejos recalcados que pertencem, primeiro, ao sistema cuja realização se opõe ao segundo sistema. Quando ele fala do primeiro sistema, tá? Ele está falando do id, ego e superego. Ele está falando, na verdade, aqui, nessa primeira instância, consciente, pré-consciente e inconsciente. A segunda instância, id, ego, superego, onde vai aparecendo o mal-estar, que nós vamos ver mais adiante, mas é bem lá para frente. A primeira instância psíquica é consciente, pré-consciente e inconsciente, tá bom? A interpretação dos sonhos está inaugurando o inconsciente. Que tais desejos existem, não estou fazendo uma declaração histórica no sentido de que eles tenham existido um dia e tenham sido abolidos mais tarde. A teoria do recalcamento, que é essencial ao estudo das psiconeuroses, afirma que esses desejos recalcados ainda existem, embora haja uma inibição simultânea que os contém. O uso linguístico atinge o alvo ao falar da supressão, isto é, subpressão, desses impulsos, os arranjos psíquicos que facultam a esses impulsos, e, porém, sua realização continua a existir e a funcionar perfeitamente. A eventualidade, contudo, de um desejo recalcado desse tipo ser levado a efeito de sua inibição pelo segundo sistema que é admissível à consciência, né? Ser derrotado, essa derrota encontra expressão como desprazerosa, concluído. São sensações de natureza desprazerosa provenientes de fontes somáticas. O trabalho do sonho utiliza essa ocorrência para representar su sujeita à quantidade da censura em maior ou menor grau. Realização de algum desejo que é normalmente suprimido. Isso é fantástico, né, gente?
Há tanta coisa recalcada. Ainda tem gente que diz que não dá para trabalhar com psicanálise, diz que ela está ultrapassada. Quem lida com recalque, os sonhos, é a denúncia dos recalques. Está aqui, ó, está dentro de você. Só que você não banca. Porque o bancar o desejo é descolar desse outro, o desejo do outro. Bancar o nosso desejo é ser louco. É isso que o Freud está narrando aqui. Bancar o seu desejo, o meu desejo, é ser louco aos olhos do outro. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico quando a gente estuda isso. É esse estado de coisas que possibilita um grupo de sonhos, de angústia, estruturas oníricas, desfavoráveis ao ponto de vista da maioria da realização de desejo. O segundo grupo revela um mecanismo diferente, pois a angústia nos sonhos pode ser de natureza psiconeurótica, pode originar-se nas excitações psicossexuais, com que a angústia corresponde à libido recalcada. Gostoso isso, né? A libido recalcada. Então, não é bom essa pessoa fazer análise, né? Porque essa libido recalcada vai sair desse lugar e o sujeito não vai se reconhecer porque há tanta libido recalcada. Isso é fantástico, fantástico mesmo. Imagine, tanta coisa ali adormecida e enterrada e de repente tudo vem para fora. Olha que coisa assustadora. Uma libido recalcada é perigosa, que quando vem com toda a força. Tá aqui, página 266, libido recalcada. Quando isso ocorre, a angústia, como a totalidade do sonho de angústia, tem a significação de sintoma neurótico, e nos aproximamos do limite em que a finalidade de realização de desejo dos sonhos cai por terra. Mas em alguns sonhos de angústias, em que o sentimento de angústia é somaticamente determinado, quando, por exemplo, dá-se uma dificuldade de respiração devido a doenças pulmonares ou cardíacos. Em tais casos, a angústia é explorada a fim de contribuir para uma realização sob a forma de sonhos, de desejos energicamente suprimidos, que se fossem sonhados por motivos psíquicos levariam a uma libertação semelhante de angústia, mas não há dificuldade em conciliar esses dois grupos aparentemente diferentes. Em ambos os grupos de sonhos, há dois fatores psíquicos envolvidos, uma inclinação para um afeto e um conteúdo de representações, e estes se relacionam intimamente entre si. Quando um deles está corretamente ativo, evoca o outro, mesmo no sonho. Num dos casos, a angústia somaticamente determinada evoca o conteúdo de representações suprido, e no outro, o conteúdo de representações com suas concomitantes excitação sexual e livre de repressão evoca uma liberação de angústia. Podemos dizer que no primeiro caso, um afeto somaticamente determinado recebe uma interpretação psíquica. As doenças psicossomáticas na verdade, muita libido recalcada. Muita libido recalcada. É por isso que no processo de análise, o paciente vai tendo esse encontro com ele aos poucos. Aos poucos. Imagine lidar com toda essa carga psíquica, energética, libidinal, de uma só vez. A pessoa, se nesse passo a passo ela tem estranheza, ela se assusta, imaginemos toda essa carga energética reprimida vindo para fora.
vindo ao encontro desse sujeito. Gente, é assustador, a pessoa não se vê, não se reconhece. Por isso que na psicanálise temos a ética e o cuidado no tempo lógico do paciente, é claro, né? Nesse passo a passo com ele. E nisso ele vai tendo o encontro consigo, como diz o Bill, ele vai ou não escolher se vai se abraçar ou não. Então temos que tomar cuidado. Uma coisa é ler aqui, ver, né, como diz aqui o Freud, né, que na verdade é uma libido recalcada na página 266, né? A outra coisa é tirar esse tampão. Mas que eu acho de muito extrema violência, essas propostas, eu quero te ajudar. Você pode mexer numa tecla que não era para ter mexido. E pode haver desencadeamentos psíquicos na vida dessa pessoa que muitas vezes não haverá retorno. Vocês percebem? Por que fazer análise não há mais retorno? É isso aqui, ó. Essa libido recalcada que vem aos poucos emergindo na vida do sujeito. Não tem mais retorno, uma vez que esse tampão está sendo removido, o próprio paciente, com o seu desejo, está removendo esse tampão e abraçando essa energia passo a passo. Não tem mais retorno. Por isso que eu acredito nisso aqui cegamente. Não tem aqui magia, não tem aqui. É, 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 é o sujeito atuando, mas é através da escuta do analista que o acolhe e há uma direção de tratamento. Uma direção de tratamento. Não há dúvida que a sinestesia fica, ou sensibilidade geral difusa, está entre os estímulos somáticos internos capazes de ditar o conteúdo dos sonhos. Ela pode fazer isso não no sentido de poder proporcionar o conteúdo do sonho, mas no sentido de ser capaz de impor aos pensamentos oníricos uma escolha do material a ser representado no conteúdo, ao destacar parte do material como sendo adequado à sua própria natureza e reter uma outra parte. Afora isso, os resíduos psíquicos que têm influência não tão importante nos sonhos. Essa disposição geral pode persistir inalterada no sonho, ou pode ser dominada e, assim, caso seja desprazerosa, pode ser transformada em seu oposto. Portanto, em minha opinião, as fontes somáticas de estimulação durante o sono, isto é, as sensações durante o sono, ao menos que sejam de intensidade comum, desempenham na formação dos sonhos papel semelhante ao desempenhado pelas impressões recentes, mais relevantes, deixadas pelo dia anterior. Ou seja, creio que elas são introduzidas para ajudar na formação de um sonho, caso se ajuste apropriadamente ao conteúdo de representações derivado das fontes psíquicas do sonho, mas não de outra forma. São tratadas como material barato e sempre amor, que é empregado sempre que necessário, em contraste com o material preciso que determina ele próprio, o modo como deverá ser empregado. Quando, para adotar uma símile, o patrono das artes leva um artista para pedra rara, com um pedaço de ônix, lhe pede que crie uma obra de arte com ela. O tamanho da pedra, sua cor, suas marcas ajudam a decidir que a cabeça ou que cena será nela representada, ao passo que, no caso de um material uniforme e abundante, tal como o mármore ou o arenito, o artista simplesmente segue uma ideia que apresente em sua própria mente. É só dessa maneira que parece que podemos explicar o fato do conteúdo lírico
proporcionando estímulos somáticos. Intensidade não incomum deixa de aparecer em todos os sonhos ou todas as noites. Talvez eu possa ilustrar melhor o que quero dizer com um exemplo que, além disso, reconduzirá a interpretação do sonho. Um dia eu vinha tentando descobrir qual poderia ser o significado das sensações de estar inibido, estar grudado no lugar e não poder fazer alguma coisa. E assim por diante, que ocorreram com tanta frequência nos sonhos e se relacionam tão perto com os sentimentos de angústia. Naquela noite tive o seguinte sonho. Eu estava vestido de forma muito incompleta e subia as escadas de um apartamento térreo para um andar mais alto. Subia 3 degraus de cada vez e estava encantado com minha agilidade. De repente vi uma criada descendo as escadas, isto é, vindo em minha direção. Fiquei envergonhado, lembrei e tentei apressar-me neste ponto. Instalou-se a sensação de estar inibido. Eu estava colado aos degraus, incapaz de sair de algum lugar. Análise. A situação do sonho é extraída da realidade cotidiana. Ocupo 2 pavimentos de uma casa em Viena que se ligam apenas pela escada pública. Meu consultório e meu gabinete ficam no primeiro andar. Em minhas acomodações domésticas, um pavimento acima, quando tarde da noite termino meu trabalho no andar inferior, subo as escadas para meu quarto da noite anterior e a do sonho. Eu realmente fizeram um pequeno trajeto com a roupa meio desalinhada, isto é, tinha retirado o colarinho, a gravata e os punhos. No sonho, isso tinha sido transformado em um grau maior de desalinho, mas como sempre, indeterminado. Geralmente, subo as escadas de 2 em 2 ou 3 em 3 degraus, isto é, foi reconhecido no próprio sonho como uma realização de desejo e facilidade com que eu conseguia isso me tranquilizava quanto ao funcionamento do meu coração. Ademais, esse método de subir as escadas foram um contraste efetivo com a inibição da segunda metade do sonho. Mostrou-me o que não precisava de comprovação, que os sonhos não encontram nenhuma dificuldade em representar os atos motores realizados com perfeição. Basta recordar os sonhos de estar voando. As escadas que eu subia, no entanto, não eram as de minha casa. De início deixei de percebê-lo e somente a identidade da pessoa que encontrei esclareceu-me qual era o local pretendido. Essa pessoa era criada da senhora que eu visitava 2 vezes ao dia a fim de aplicar injeções. E as escadas eram também exatamente como as da sua casa, que eu tinha que subir 2 vezes por dia. Ora, como entraram em meu sonho essas escadas e essa figura feminina? O sentimento de vergonha por não estar completamente vestido é, sem dúvida, de natureza sexual. Mas a criada com quem sonhei era mais velha do que eu. Era grosseira e estava longe de ser atraente. A única resposta que me ocorreu para o problema foi esta: quando fazia minhas visitas matutinas a essa casa, eu costumava, em geral, ser tomado por um desejo de tossir ao subir a escada minha. E o produto de minha expectoração caía na escada, pois em nenhum dos pavimentos havia uma escarraderia. Escarraderia. E a ideia que eu tinha era de que a limpeza das escadas não deveria ser mantida à minha custa, e sim possibilitada pela instalação de uma escarradeira. Escarradeira. A zeladora, uma mulher igualmente idosa e grosseira, mas com instintos de limpeza, como eu estava pronto a admitir, encarava a questão de um modo diferente. Ela ficava à minha espera para ver se mais uma vez eu serviria livremente serviria
livremente na escada, e quando costumava, é o que eu fizera, eu costumava ouvi-la resmungar em tom audível, e por vários dias depois disso ela omitia o cumprimento habitual quando nos encontrávamos. Na véspera do sonho, um grupo de zeladoria recebera reforço sobre a forma da criada. Como sempre, eu havia concluído minha rápida visita à paciente quando a criada me interceptou no saguão e observou: "O senhor podia ter limpado os sapatos, doutor, antes de entrar na sala hoje. O senhor tornou sujo todo o tapete vermelho com os seus pés." Esta era a única razão para o aparecimento da escadaria e da criada em meu sonho. Havia uma conexão interna entre subir as escadas correndo e cuspir nos degraus. Tanto a faringe como os problemas cardíacos são considerados castigos pelo vício do fumo. E, em virtude desse hábito, minha reputação de zelo não era das melhores em minha própria casa, quanto mais na outra. Por isso, as duas se fundiram no sonho. Devo aplicar, devo aplicar a continuação de minha interpretação deste sonho até que possa explicar a origem do sonho típico. Está incompletamente vestido. Assinalei apenas com conclusão provisória e ser retirada do presente sonho. É uma sensação de movimento inibido dos sonhos e produzida sempre que contesto o que o contexto específico a requer. A causa dessa parte do conteúdo do sonho não pode ter sido a ocorrência de uma modificação especial em meus poderes de movimento durante o sono, já que apenas o momento antes eu me vira quase como que pura confirmar esse fato, subindo agilmente os degraus. Freud aqui admite que o seu sonho é realmente de cunho sexual, né? Ele admite que a questão da limpeza, da falta de uma certa higiene, parte dele também a partir da sua casa, mas tem uma questão aqui de perversão entre ele e essa senhora, né? Porque ele se apresenta semi-nu para ela. Na verdade, essa grosseria fala de uma libido reprimida, né? De uma libido violenta. Então, terminamos essa aula com uma dica muito legal do Freud, né? As doenças psicossomáticas é uma denúncia, é um relato, é um grito, é um sintoma de uma libido muito recalcada. Muito recalcado. E hoje você sai dessa aula sabendo que nada lhe acorda se você não quiser. Nada interfere no seu sonho se você não desejar. E até mesmo dormindo. Até mesmo dormindo. Estamos fazendo transmissão psíquica. Até porque o inconsciente não dorme. Ele é o incansável trabalhador. Ele não conhece cansaço. Então, muito obrigado por você estar nessa aposta. Muito obrigado por você nessa transferência de confiabilidade da minha pessoa. E é com muito prazer, com muita alegria que elaboro essas aulas, que faço pesquisas extracurriculares em outros livros de outros psicanalistas clássicos e atuais sobre sonhos, né? Eu também estou estudando junto com vocês, também está sendo rico para mim. E nós estamos aqui no construto, numa aposta juntos. Vocês numa aposta na clínica psicanalítica freudiana e eu numa aposta no saber psicanalítico de que mudanças pulsionais irão acontecer com os meus alunos. Então, aguardo vocês. Até a próxima aula. Até mais.